Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E como você já sabe, toda segunda temos aqui o nosso papo de primeira. Você está participando da série Os Brutos Também Amam. Essa série que temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, estudando sobre o amor, aprendendo sobre o que é o amor e o que não é o amor. O programa de hoje é um programa diferente. Esse programa foi gravado em 2019, presencialmente, durante a série em que estávamos estudando o livro do Davi Merck, Homem Nota 10. E no dia dessa gravação nós estávamos estudando Amigo do Bem, estudando o que é ser amigo do bem. Trouxemos o grupo Águias de Cristo, que é um grupo, um motoclube, que atua no Brasil inteiro, com várias sedes em várias cidades. E nós entendemos que aquilo que foi gravado ali está muito alinhado com o que nós queremos estudar aqui sobre o amor. O amor prático, o amor doador, o amor que vai até o outro. É isso que nós queremos estudar nessa noite. Então, nós vamos para o período de louvor. Na sequência, já entramos na palavra, e que você possa ser muito abençoado com aquilo que você vai ouvir hoje. Com vocês, então, Águias de Cristo. Cante conosco esta canção que diz que, Senhor, o meu desejo é te honrar e te adorar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim toda minha
Você pode aplaudir este Deus? E que a cada dia esse coração ele possa ser mais parecido com o coração do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Hoje a gente está numa noite especial aqui com um grupo convidado. Antes de tudo, agradecer aos Águias de Cristo que estão aí, que já são amigos, né? Eu tenho uma relação direta aí com os Águias, o Fabão, presidente meu padrinho de casamento, padrinho de casamento dele também, já é um irmão da família. E agradecer desde já, e Deus abençoe o ministério de vocês e prospere tudo aquilo que vocês têm colocado a mão para fazer. Gente, Deus tem levantado uma geração de homens, né? Tem procurado e tem levantado uma geração de homens, como a gente leu aqui na lição dessa semana, que sejam amigos do bem. Homens que busquem a santificação e que olhem para os desvios que existem na sociedade e busquem, através do testemunho pessoal e do seu exemplo de vida, mudar a situação em que a sociedade se encontra, mudar a situação em que sua família se encontra. E quando a gente teve a ideia aqui de trazer o Águias, é que a gente identifica isso no ministério. A gente, através daquilo que a gente tem visto, a gente consegue enxergar isso. Então, antes de tudo, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu queria que vocês apresentassem rapidamente o ministério. Fiquem à vontade. Boa noite, igreja. Eu sou Diogo, membro desta igreja, com muita alegria. E é um prazer estar aqui nessa noite, falando de um ministério que eu amo, para a igreja também que eu amo. Fazer parte do Águias, para mim, veio como um complemento muito grande na minha vida como cristão. Uma ferramenta que nos faz a todo dia buscar o evangelismo, buscar estar perto das pessoas, estar perto dos irmãos e pensar: como eu posso ir além? Como eu posso ir mais longe? Como eu posso alcançar mais pessoas? Eu vejo Águias dessa forma. Boa noite a todos, sou o Ricardo, conhecido no motoclube como Pitico. Estou nos Águias de Cristo desde 2007. Os Águias de Cristo foi fundado no ano 2000, lá na cidade de Nova Friburgo, através do nosso presidente fundador, Hernani Macedo. Teve uma visão, um sonho, onde ele não queria mais rodar de motocicleta como um simples hobby, ou o meio motociclístico, para ele trazia mais do mesmo. Ele, como cristão, queria ter um propósito, e Deus deu para ele, naquele ano ainda, uma visão. E ele viu esse escudo, essa águia em sonho que nós carregamos em nossos coletes. E ali nasce o motoclube com ele e com o nosso presidente internacional, que é o pastor Benin. E ali esse motoclube, esse ministério foi crescendo por várias cidades, através de exemplo, de inspiração dos membros que estão ali, de trabalhos missionários e como um apoio da igreja. Então nós chegamos aonde a igreja tradicionalmente não consegue chegar. E nós conseguimos alcançar aquelas pessoas, aquelas almas perdidas, que gostam de motocicletas, que às vezes estão afastados do caminho do Senhor, e é uma forma da gente voltar a introduzir essas pessoas para o caminho cristão. Falando até um pouco dos números, né? Hoje nós estamos já em 7 países, somos mais de 4.000 membros e mais de 200 sedes já. E esse é um número que vem crescendo, graças a Deus. Que bacana. Vocês falaram de ir aonde a igreja não vai, alcançar aqueles que estão distantes. Acho que vocês trouxeram um vídeo aí. Vamos colocar um vídeo que eu acho que mostra bem isso que vocês falaram, que é chegar onde a igreja não chega, né? Solta o vídeo aí, por favor.
Glória a Deus. Agora dá um abraço pra gente ir embora. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por ter enviado seu Filho para morrer no meu lugar. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Passa tudo em amor, muito amor, muito amor. É fácil? Não, mas em amor a gente aguenta. Essa atitude de vocês eu acho muito bonita, essa atitude de vocês. Muito bacana de ver e enxergar a alegria, né, no coração das pessoas que estão lá. E aí eu coloco aqui, nesse nosso bate-papo, como que tem sido para o Ministério Águias buscar ser referência também, né? A gente vê aqui na nossa igreja, a gente busca ser referência da presença de Deus onde nós estamos. A gente consegue enxergar isso também. Então eu queria que vocês colocassem aqui alguma relação, né, alguma questão em relação a isso, né, de ser referência lá onde vocês vão. Acho que de repente vocês têm algum caso aí também para contar para a gente. Eu queria que vocês trouxessem isso nessa conversa para a gente. Normalmente nós não somos chamados de motociclistas, somos chamados de motoqueiros, né? Caiu o motoqueiro aí, o cara que quebra o retrovisor, aquele que faz bagunça, que risca o carro. E nós estamos para mudar essa história, para dizer que existem os motociclistas que respeitam as pessoas, respeitam as leis, e isso inclusive está no nosso estatuto. Eu só posso usar esse colete porque eu sou habilitado, porque eu não tenho pontos na minha carteira que ultrapassam o limite, porque também para fazer parte outras regras que nós seguimos, estar dentro de uma comunhão com a esposa, e tudo isso o motoclube se estende à igreja para apoiar os membros. Por isso que o Ricardo até citou que é um ministério que apoia a igreja. E é sim um desafio para nós sermos um motoclube cristão, porque nós estamos no meio de um círculo de motoclubes e pessoas que, quando você vê uma referência, aquele pessoal do motoclube chegou aí na cidade. É o pessoal que vem fazer bagunça, que vem para beber e que vem para fazer farra e para não respeitar as pessoas. E nós estamos nesse meio para mostrar que é diferente, que nós somos diferentes. Nós estivemos aqui a semana passada com o Weber falando sobre testemunho, e o maior testemunho que nós damos é a nossa vivência no dia a dia. É quando eu estou passando
num trânsito, quando eu estou estacionando minha moto, ou quando eu convivo com outras pessoas que não são do motoclube, isso sim é dar o testemunho. Uma pergunta frequente dos membros que chegam ao motoclube é: puxa, como eu vou evangelizar? Como vocês evangelizam? Nós evangelizamos primeiro com o nosso testemunho, com o dia a dia. Chegar em algum lugar, ser notado, chegamos com as motos e somos às vezes questionados: olha, vocês são o quê? Nós somos um motoclube cristão. E se der a deixa, a gente já evangeliza. Acho que esse é o nosso desafio aí no meio do motociclismo. É isso aí. Fazer parte de um motoclube já traz consigo a questão da conduta. Então você tem que se inspirar pelo exemplo. Muitos dos que estão aqui se inspiraram em outras pessoas, foi o meu caso. Me inspirei numa pessoa que estava dentro do motoclube Águias de Cristo e por isso acreditei que aquilo podia fazer alguma diferença na minha vida. Porque mais do que um hobby, se eu tivesse outro hobby como coleção de carro, futebol ou algum tipo de jogo, muito provavelmente tem a ver com a questão da competição, aquela pessoa que quer ser mais do que o outro. As nossas motos independem da cilindrada, onde chega uma moto de alta cilindrada, chega uma moto de menor cilindrada. As nossas profissões pouco importam, então você tem um empresário, um pastor, um chaveiro, um desempregado. E a gente está ali falando de moto, mas ao mesmo tempo todos eles engajados no mesmo propósito. E é uma preocupação muito grande com a conduta do membro. Então para ele entrar e fazer parte, ele tem que estar em comunhão com a igreja dele, em comunhão com a esposa dele. E é um público que se chega a nós totalmente destruído. Geralmente não vem uma pessoa que está 100% aderente àquilo que a gente chama como uma vida cristã. Ou ele vem de uma situação de adultério, porque ele está com uma moto que propicia ele se exibir para outras mulheres. Ou ele está em problema com o casamento dele, ele usa a moto como uma válvula de escape, sai no sábado e volta no domingo. Tinha uma frase que andava nas camisetas dos motociclistas. Ela mandou escolher entre eu e a moto. E atrás escrito assim: ainda sinto saudade dela. Essa é a realidade que a gente vê pelas estradas por aí. E o que a gente quer levar para as pessoas é que a sua conduta, em especial a nossa em cima de uma motocicleta, ela tem que ser o exemplo para as nossas esposas, para os nossos filhos e para a sociedade. A gente acredita que a gente pode fazer a diferença sim. Bacana. Fiquei sabendo que você, Ricardo, é um dos membros mais antigos do motoclube, né? Você certamente deve ter alguma história de alguma conversão em que mostrar que ser amigo do bem fazia sentido. Você se lembra de algum caso desse que você possa trazer para a gente aqui? Tem 2 casos. Um bastante emblemático: eu fiquei 8 anos em Belo Horizonte, nos Águias de Cristo de Belo Horizonte. Ajudei a fundar o motoclube lá. E uma certa vez nós estávamos vindo para São Paulo, 80 motos. E passou uma moto na Fernão Dias, no sentido contrário, em alta velocidade. Chamou a nossa atenção. E aquele motociclista voltou na pista em que nós estávamos, sentido São Paulo. Paramos num posto de gasolina e ali ele chegou todo desesperado, se jogou ao chão e pediu pelo amor de Deus que orássemos pelo filho dele. Ele era um pai desesperado, estava saindo de moto e ele ia se suicidar. O filho dele, de nome Pedro, de 8 anos, estava internado em Varginha, eles são de Varginha, do sul de Minas. E aí nós oramos e dissemos para ele que nós não podíamos fazer nada, mas o Deus, o Cristo dos Águias, podia fazer muito para ele, que se ele cresce, o filho dele seria curado. E assim foi feito. O Pedrinho foi curado, ainda naquela semana saiu da UTI, estava desenganado pelos médicos. Esse cara ficou assim, extremamente agradecido e perguntou, dias depois para a gente, 10 dias depois, ele ligou para a gente, o que ele poderia fazer para ser eternamente grato. E aí, obviamente, a gente disse: procura uma igreja, tem uma igreja próxima a você, que ela vai poder te ajudar a conduzir a sua vida, para que você tenha coisas ainda melhor para você, para o teu filho. Então aquilo chamou muito a atenção, porque nós fizemos aquilo que um motociclista comum não poderia fazer naquela situação. E a outra, dentro da nossa sede aqui em São Paulo, e que é muito comum, a gente estava tendo um caso de um casal, onde o marido estava espancando a esposa. Então é uma realidade que a gente vê por aí afora ainda, infelizmente. E aquela mulher, ela se abriu dentro do motoclube chorando. Naquele dia ele tinha agredido ela dentro de um encontro, ele era um novato.
E talvez se ele tivesse no motoclube secular, ali ele seria espancado, ali ele seria envergonhado. E nós conduzimos esse casal para um aconselhamento de casais dentro de um pastor que é membro do nosso motoclube. E ali eles ficaram por 6 meses e hoje eles são exemplos para nós como casais, para a sociedade, para os filhos adolescentes. Então, para a gente assim, voltando até a pergunta anterior, viver esses milagres é parte do nosso dia a dia, porque a gente consegue receber essas pessoas e entender sem um selo da igreja tradicional e cuidar dele de igual para igual. Abraçar esse irmão e falar assim para ele: olha, aconteceu com você, poderia ter acontecido comigo, mas eu estou aqui para te ajudar. Então vamos parar com esse negócio, porque que é macho não bate mulher. E hoje esse irmão é uma bênção dentro do nosso motoclube. Amém. A gente sabe que para ser amigo do bem, e a gente vê isso, é muito mais fácil, né? Algumas vezes ser amigo do bem para fora, né, do que para dentro. E aí, uma pergunta que fica, você já trouxe um pouco disso aqui, como o ministério tem tratado, e aí eu coloco uma situação que o Fabão falou comigo que eu achei interessante, sobre a garupa da moto. A garupa da moto é um lugar exclusivo. Quando ele falou isso, eu falei, puxa, tem algo institucional para cuidar da vida do homem. Como que vocês têm incentivado os homens a serem amigos do bem e demonstrar isso dentro de casa? Excelente pergunta. Nós temos alguns pilares dentro do motoclube. Porque se esses pilares não estivessem bem claros, nós gostaríamos só de andar de moto e viríamos até pouco para a igreja. Não, eu estou no Águias, estou falando de Jesus, estou andando de moto. Mas os pilares lá, eles são muito claros. E a família e a igreja, elas estão antes do motoclube. Elas são prioridades bem claras para todos os membros. E a garupa realmente da moto, ela é única e exclusivamente da esposa. Um amigo ou outro até pode andar se a moto estiver quebrada e tal, mas a garupa ela é da esposa. A minha esposa, ela é inclusive uma vitoriosa, porque quero compartilhar aqui que quem conhece uma Harley Davidson 883, é uma moto que tem uma suspensão de 2 ou 3 centímetros. E eu fui daqui até a Serra do Rio do Rastro com a minha esposa numa moto dessa. E ela foi na minha garupa, mas quando ela chegou, ela falou, olha, eu quero uma moto mais macia, para eu continuar sendo a sua garupa. Eu, rapidamente, como um homem sábio, obedeci, porque eu quero mantê-la na minha garupa. Então, nós incentivamos isso. E observamos também nas pessoas que chegam ao motoclube, para ver se ele está dentro de uma conduta correta no relacionamento, no namoro, onde quer que esteja, para que nós consigamos trazer essa pessoa e apoiar mais uma vez a igreja, colocando ela numa conduta cristã. Eu também sou membro do motoclube e me orgulho muito em dizer que ele fortaleceu muito a minha vida cristã, a vida familiar, para trazer esses princípios, mostrar que realmente a família vem aí em primeiro lugar. Pegando um gancho aí da família, é muito bonito ver os exemplos que a gente tem de pais e filhos que estavam separados. A gente tem uma história muito bonita de um irmão lá na Venezuela, que ele, inclusive, ele é o mordomo do presidente da Venezuela, ele é o nosso presidente dos Águias de Cristo lá. O filho estava envolvido com drogas e ele lembrou que ele e o filho gostavam muito de andar de moto. E aí, uma vez que ele entrou para o motoclube, para os Águias de Cristo, o filho dele falou, poxa pai, que legal, vamos voltar andando de moto. E o filho também voltou os caminhos para Jesus. E a gente vê muito isso, tem o João aqui, o Edivaldo. O João é um jovem que faz a diferença, porque os jovens de hoje em dia muito provavelmente querem usar a moto como uma forma de se exibir pelos bairros, de empinar moto, de fazer coisas que não está dentro da lei. Então a gente também se preocupa com as próximas gerações desse ministério. Os meus filhos, eles foram apresentados dentro do motoclube, dentro da igreja, dentro do motoclube, gostam de moto e entendem que esse é o nosso chamado. Então quando a gente sai para evangelizar, a gente leva as motinhos deles e eles veem esse motoclube como um motoclube da família.
É importante que você esteja bem na sua casa, inspirando, sendo amigo do bem dentro de casa, antes que você faça isso só lá fora. Então, a todo tempo você tem que ser provado e tem que ser referência dentro da sua casa. Bacana. Vocês trouxeram algumas fotos aí também de algumas ações que vocês fizeram, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Solta as fotos aí pra gente ver. Então, aí são fotos de uma visita que nós fizemos aqui. É um orfanato de crianças que foram retiradas das famílias por vários problemas, por problemas de violência, problemas de droga. E nós estendemos as ações sociais pedindo para que o Senhor nos mostre onde devemos ir, aonde nós podemos ajudar. Ajudamos nesse dia com mantimentos, com brincadeiras, com música, um bom churrasco, porque gostamos também. Olha lá, os churrasqueiros de plantão. Mas temos pedido isso para o Senhor. E vale até dizer que recentemente temos aqui o Jaimão, policial reformado, e quando nós tivemos o desabamento aqui do edifício em São Paulo, o Senhor nos mostrou que as pessoas que estavam ali já estavam sendo ajudadas. Mas os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, aquelas pessoas que estavam lá trabalhando por horas e horas, quem estava assistindo aquelas pessoas? E nós, como motoclube, sentimos que deveríamos ir lá para apoiá-los. Então levamos as coisas para apoiá-los, e de vários projetos sociais chegamos aí no Projeto Sertão, aquele vídeo que nós assistimos no começo. Então o Projeto Sertão também é uma ação social do motoclube, é um sonho que o Fabão teve. Fabão é nosso presidente regional, que está por aí. Então o Senhor colocou esse desafio para ele, e nós começamos a orar, e o Senhor vem tornando esse projeto cada vez maior. Estamos dobrando a cada ano o nosso desafio. Atendemos 600 famílias, vamos atender 1.200 famílias. Então saímos daqui de moto, vamos até um lugar já escolhido e mapeado, onde tem uma situação muito precária, e lá fazemos essas ações sociais. Um resumo da nossa conversa aqui é mostrar que Deus tem usado a vida dos homens, mulheres, as famílias, para mostrar lá fora de que Ele não abandona. Se eu tiro alguma coisa daqui, entre outras coisas, acho que essa frase marca bem. Deus não abandona, e Ele quer usar nossas vidas para mostrar lá fora que Ele não abandona. Que bacana. A gente está chegando no nosso tempo aqui. Então, de antemão já gostaria de agradecer, e queria que vocês deixassem uma palavra final aqui para os homens da igreja. Bom, esse é o nosso ministério, esse é o nosso motoclube. Nós não aceitamos uma vida medíocre, nós aceitamos o ID do Senhor. Nós vivemos Isaías 40:31. E nós dissemos, encorajamos a você que encontre um propósito, que faça diferente, que não ache que o governo vai fazer aquilo que você pode fazer. Que seja pouco, mas que seja do centro da vontade de Deus. Nós agradecemos também a oportunidade, e é um desafio para todos nós, irmãos, estar no mundo e não fazer parte do mundo. Ser inimigos do mal, ser amigos do bem. E é fácil. Precisamos ter uma iniciativa, dar um passo à frente, dar testemunho, ser exemplo. E se há aqui algum motociclista, junte-se a nós. Venha andar de moto conosco e evangelizar conosco, é só nos procurar. Muito obrigado. Amém. Acho que fica claro aqui também que ser amigo do bem é uma questão ativa, não é uma questão passiva. É uma questão de se dispor a ir, se dispor a mudar uma realidade que se encontra, como você falou, se a gente for esperar de fora, a gente sabe que os valores do mundo estão totalmente deturpados. E um verdadeiro homem de bem é aquele que arregaça as mangas ou dá a sua tuchada na moto e chega até lá. Gente, muito obrigado. Águias, Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, que vocês sejam e continuem sendo bênçãos aonde vocês passem, com o testemunho de vocês, com a vida de vocês, impactando a sociedade, mudando, impactando suas famílias e sendo um verdadeiro testemunho do que é ser um amigo do bem. Deus abençoe. Amém.
entenderam porque fez todo sentido trazer o grupo Águias de Cristo aqui para estar conosco? Para mim, eles resumem exatamente essa questão, essa dualidade, né? O que é ser bruto, porque quando a gente olha para um motoclube, aparentemente é aquela coisa bruta, pesada, mas não, eles viram isso totalmente falando sobre o amor, trazendo um amor que é doador, um amor que vai ao encontro do outro, um amor que visa o benefício do próximo. Então, para a gente fez todo sentido inserir o programa que foi gravado no ano passado nessa série. Espero que você tenha gostado bastante também. Procure por aí Águias de Cristo, você vai conhecer um pouco mais, né, no canal deles, um pouco mais do que eles têm feito como ministério. É muito bom tê-los conosco. Como nós temos falado aqui, a gente gostaria de te incentivar a participar conosco, né, do nosso programa, não somente aqui no nosso canal, mas também participando daquilo que a gente chama de grupo de processamento, que são os grupos que se encontram após esse programa de uma forma remota, né? E para que você possa participar na próxima semana, escaneie o QR Code que aparece aqui na tela, você vai ser direcionado para uma área de inscrição, faz a sua inscrição, a gente entra em contato com você durante a semana e na próxima semana mesmo você já está aqui com a gente participando em um dos grupos. Então, aproveite que o QR Code está aparecendo aí, né? Digitalize e esteja conosco participando. Nosso programa está acabando e a nossa palavra para você, homem, seja corajoso, seja homem.